Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nossa conversa de hoje é sobre múltiplos e divisores. Esses dois conceitos aparecem com muita frequência nas provas e com o tempo você vai olhar o enunciado e já vai saber que se trata de uma questão que envolve múltiplos e ou divisores. Eu vou falar brevemente sobre esses conceitos e na sequência você vai resolver comigo duas questões. Uma questão da prova de agente de ação social da Prefeitura de Campinas e outra da GCM de Osasco, ambas da banca VUNESP, para você ver que eles cobram o conteúdo de forma assim muito semelhante. Todas as provas aparecem nesse conteúdo. Quando nós estamos falando de múltiplos, nós estamos falando de uma multiplicação. Então eu poderia pensar assim, múltiplos de 2. Então pensa que meia, a gente sempre compra um par. Então eu posso comprar 2 meias se eu comprar um pacotinho. Mas se eu comprar 2 pacotinhos, eu estou comprando 4 meias. Mas eu também poderia comprar 3 pacotes, 6 meias. Veja que isso aqui está formando uma sequência. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Essa é uma sequência infinita. Só é sempre acrescentando mais 2, né? Vale ressaltar que eu preciso sempre colocar o zero aqui, tá? Para falar da sequência dos múltiplos, sempre tem o zero. E como que eu obtenho essa sequência? Você pega aqueles números que você está acostumado a utilizar para contar. Você vai contar a quantidade de pessoas que tem nesse espaço. Bom, eu posso ter 0, posso ter 1, posso ter 2, posso ter 3, posso ter 4 e assim por diante. Se eu quero os múltiplos de 2, eu pego cada um desses números aqui e multiplico por 2. O resultado disso é a sequência dos múltiplos de 2, que está aqui. E se eu pegar esses números e multiplicar cada um deles por 5, eu vou ter a sequência dos múltiplos de 5. E a sequência dos múltiplos de 5 vai ser 0 vezes 5, 1 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes 5. E assim por diante. Essa é a sequência dos múltiplos de 5. Bom, quando eu estou falando de divisores, eu vou usar o conceito de divisão. Então, eu vou trabalhar com a ideia de repartir. Então, pensa assim, eu tenho 40 pessoas numa sala. E eu quero pegar essas 40 pessoas e formar grupos. Eu quero organizar essas pessoas em grupos. O que eu posso fazer? Posso fazer um grupo só. Eu vou ter um grupo grande com 40 pessoas. Mas se eu quiser, posso fazer 2 grupos. 2 grupos de 20 pessoas cada. Mas eu também posso fazer 5 grupos com 8 pessoas cada. Esses números aqui, são os divisores do 40. Porque eu consigo dividir 40 por 1, eu consigo dividir 40 por 2, eu consigo dividir 40 por 5 e não vai ter resto. Então, os divisores estão relacionados com esse conceito de divisão com resto zero, né? Então, precisa decorar esses dois conceitos? Não. Tem alguma coisa adicional? Não. É apenas pensar nesses conceitos, como que você vai aplicá-los na hora de resolver as questões. E você vai ver que você consegue resolver de uma forma muito natural. Você não precisa saber nada além disso aqui para você conseguir resolver as questões. Vamos para a primeira questão. Uma pequena cidade é servida por apenas 2 linhas de ônibus intermunicipal. Uma das linhas tem saída da cidade a cada 4 dias e outra linha sai da cidade a cada 6 dias. Em uma quarta-feira, dia 1º de março, saíram da cidade ônibus das 2 linhas. Considerando o dia 1º de março e os 84 dias seguintes, o número de vezes em que saíram da cidade em um mesmo dia, ônibus das 2 linhas foi. Eu quero só a primeira linha de ônibus. Ela sai a cada 4 dias. Então, ela vai sair agora, daqui 4 dias, e o próximo ela vai sair daqui 8 dias. E o próximo vai sair daqui 12 dias. Está indo de 4 em 4.
Então, ela vai sair agora, né? E daqui 4 dias, daqui 8 dias, daqui 12 dias, daqui 16 dias. Tudo bem? Já a segunda linha saiu agora. Ela vai sair daqui 6 dias, daqui 12 dias, daqui 18 dias. Eu vou escrever isso. Então, a primeira é 4 dias. Então, ela sai agora. Mas ela vai sair daqui 4 dias, daqui 8 dias, daqui 12 dias. Repara que isso aqui são os múltiplos de 4, alguns deles, né? Dos múltiplos de 4. Já a outra que vai sair de 6 em 6 dias, né? 6 dias, mais 6 dias vai dar 12 dias, mas depois ela vai sair 18 dias e assim por diante. Não são os múltiplos de 6? São. E, segundo o enunciado, elas saíram juntas agora. Nesse minuto saíram os 2 ônibus, né? Mas olha o que ele quer saber. O número de vezes que saíram da cidade em um mesmo dia os 2. Daqui 4 dias vai sair só um deles. Daqui 8 dias vai sair só um deles. Mas daqui 6 dias sai o outro, né? Repare que daqui 12 dias eles vão sair juntos. Então, de 12 em 12 dias, eles saem juntos, os 2. E eles acabaram de sair agora. Então, eles saíram agora, daqui 12 dias eles vão sair juntos. Então, eles vão sair daqui 12 dias juntos, daqui 24 dias juntos de novo, daqui 36 dias eles saem de novo, 48, daqui 60 dias, 72 dias, daqui 84 dias eles vão sair. Repare que aqui está indo de 12 em 12, então são os múltiplos de 12. E a pergunta é, em 84 dias lá, considerando o dia 1º de março e os 84 dias seguintes, o número de vezes que eles vão sair juntos. Tá aqui. 3, 5, 6, 7. Mas tem aquele que eles saíram agora, né? Tem mais um aqui que é o momento inicial, certo? Então, eles saíram agora, juntos, e mais 7 possibilidades. Portanto, 8 vezes. Agora, se você é uma pessoa que gosta de decorar, eu vou te falar que a gente está aqui numa questão que envolve o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. É o 12. Se você gostaria de ter um processo para resolver isso, para calcular o mínimo múltiplo comum, sugiro que você assista aqui no canal, na playlist Lembretes, mas eu vou deixar o vídeo aqui, num vídeo que trata exatamente sobre múltiplos e divisores, em que eu ensino a calcular o menor múltiplo comum, tá? O mínimo múltiplo comum. Então, com isso, facilita você descobrir que é o 12 aqui. Mas esse raciocínio de que saiu agora e vai sair outras 7 vezes, totalizando 8, aí não tem jeito, tem que pensar realmente. Bom, vamos para a próxima questão. No auditório de uma empresa estão reunidos menos de 80 funcionários, que serão divididos em grupos, de modo que cada grupo fique com o mesmo número de funcionários e que nenhum funcionário fique fora. Então, tem lá menos de 80, se ela tem 50, vou dividir em grupos e não vai sobrar ninguém. E todos os grupos vão ter a mesma quantidade. Nessas condições, é possível formar grupos com 4 funcionários em cada um deles, ou com 5 em cada um, ou com 6 em cada um. Então, o número de funcionários presentes nesse auditório é... Bom, sei que tem menos de 80. Sei que dá para fazer grupos de 4. Sei que dá para fazer grupos de 5 e grupos de 6. Eu vou pensar primeiro em grupos de 4. Se eu quero fazer grupos de 4, posso fazer grupos de 4 pessoas? É porque nessa sala tem 4 pessoas, 8 pessoas, 12 pessoas, 16.
Repare, isso aqui não é... a gente não está escrevendo os múltiplos de 4? Sim, múltiplos de 4, né? Então, eu posso ter 20, 24, 28, 32 e assim por diante, tá? 36, 40, 44 e assim vai, ok? Só que veja que são 80 funcionários. Isso aqui eu fui só até o 44, hein? Tem muito mais, até o 80. Mas, por outro lado, se eu posso formar grupos de 5. Com grupos de 5 é porque nessa sala tem 5 pessoas, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Mas a quantidade permite que eu forme grupos de 4 ou grupos de 5, certo? Então eu já sei que nessa sala não tem 4 pessoas, porque com 4 eu não formaria grupos de 5. Eu já sei que não tem 8, porque com 8 eu formo grupos de 4, mas não formo grupos de 5. Então, teoricamente, analisando aqui, ó, eu posso ter 20 pessoas. É um número que bateu aqui, ó. Coincide nos dois. O 40 também vai fazer parte das duas listas, né? Porque aqui eu vou 25, 30, 35, 40. Então, por enquanto, 40 é uma opção válida. Vale para os dois. Mas, de acordo com o enunciado, eu também posso fazer grupo com 6. E se eu posso fazer grupos com 6, é porque eu tenho 6, 12, 18, 24, 30 e assim por diante. Então, repare que o 20 já não é uma possibilidade válida, porque o 20 não apareceu aqui. Então, eu não tenho 20 pessoas nessa sala. Será que eu tenho 40? 40 também não vai aparecer aqui, porque o 40 não é múltiplo de 6. Eu vou para o 30, para o 36 e para o 42. Então, eu também não tenho 40 pessoas. Como que eu faço para achar esse número? Posso seguir nessa sequência, não tem problema nenhum fazer assim na mão. O único inconveniente é que vamos gastar um pouquinho mais de tempo para resolver a questão, tá? Mas é válido e se é a primeira ideia que você tem, podemos prosseguir com ela. Mas existe um jeitinho que a gente pode otimizar um pouquinho o processo. Como é? Eu preciso descobrir os múltiplos comuns do 4, do 5 e do 6. Eu vou usar um processo para descobrir, por exemplo, aqui, ó, que o 20 deu nos dois, mas não deu no último, né? Então, existe um número que vai estar aqui, que vai estar aqui e aqui. E como que eu descubro esse número de uma forma mais ágil? Porque aqui com 80 funcionários é pequeno o número. Mas se fosse 1.800 funcionários, dá muito trabalho. Como que eu faço? Eu quero os múltiplos comuns do 4, do 5 e do 6. Eu vou fazer uma decomposição em fatores primos. Eu vou dividir esses números, os 3, tá? Por 2, por 3, por 5, por 7. Normalmente esses já são suficientes. Eu vou dividir por 2. Quando eu divido por 2, dá 2, o 5 não dá e o 6 dá 3. Divido por 2 de novo. Aqui dá 1, aqui dá 5, aqui é 3. Divido por 3, aqui vai dar 1 e o 5. E eu divido por 5 agora. E agora eu só multiplico esses 4 números aqui. Então, é 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. O que significa o 60? Que esses números, eles vão... O 60 é o primeiro número aqui, que repete, tá? E eles vão repetir de 60 em 60. Então, vai repetir o 60, daí vai repetir o 120 também, tá? E o 180 e assim por diante. Só que só o 60 já é suficiente, porque o enunciado diz que a gente tem no máximo lá menos de 80 funcionários, ó. Então, eu tô falando de 60 funcionários, né? Ficou fácil. Se por um acaso ele falasse aqui que eu tinha num grupo com menos de 150, eu teria duas opções. Eu poderia ter o 60 e poderia ter o 120, tá? Então, ó, de novo, isso aqui é o menor múltiplo comum. Eu vou deixar o link de um vídeo aqui
com mais detalhes para que você possa aprofundar nesse conteúdo. De qualquer forma, você esqueceu isso aqui ou prefere não decorar mais uma regra, um processo, tudo bem. Você faz na mão, igual eu fiz aqui, o comecinho da questão, ok? Fico por aqui, bons estudos para você, não esquece de se inscrever no canal.